Fala, galerinha do quinto ano, boa noite. Estou passando aqui para fazer logo a correção do exercício sobre fração, né? Nós discutimos a respeito das frações. As frações é a mesma coisa que divisão, não é? É na realidade uma divisão, né? Daí nós vimos que as frações elas nasceram no contexto egípcio, ou seja, foi no Egito Antigo que surgiu as primeiras frações, né? E lá nós discutimos a respeito do porquê desse descobrimento das frações, do uso das frações no Antigo Egito, né? Porque o faraó precisava dividir as terras em lote para que pudesse ser feito os plantios, né? Vamos lá. Em cada figura pinte a parte indicada pela fração. Por exemplo, aqui eu tenho 2/3, não é isso? Significa o quê? O que é o numerador? O numerador é a quantidade de partes que eu vou pintar dessa fração do todo e o denominador, né, é a quantidade de partes que esse todo foi dividido. Então, assim, por isso que eu tenho aqui 3, né? Vamos contar quantas partes foram divididas esse todo. 1, 2, 3. Tá? Então, de 2/3 aqui, 2/3, como é que eu represento pintando aqui? Então, 2/3 eu vou pintar, não é, minha gente? Duas partezinhas dessa aqui, tá? Duas partezinhas. Pronto, pintei aqui duas partes, tá bom? Então, o que quer dizer o quê? 2/3, não é? Ou seja, quer dizer o quê? Que desse todo foram pintados 2/3, tá? Aqui eu tenho 5/16, tá certo? Aqui eu tenho quantas partes divididas? Vamos lá. Aqui tem 1, 2, 3, 4. 4 vezes 4, 16, não é isso? Ó? São 16 trianguinhos aqui, tá bom? Então, o que vai dizer? Aqui são 16 partes do todo, que são divididas, e eu vou pintar 5. Pronto, eu vou pintar 5 trianguinhos desse aqui, pronto. Ou seja, ficou 5/16. Aqui nessa parte aqui eu tenho 1/4, quer dizer que o todo foi dividido em 4 partes, eu vou pintar apenas 1, né? Pronto, pintei aqui 1/4 dessa figura. 3/8. Aqui são 8 partes que foram divididas esse todo. Vamos supor que foi uma barra de chocolate, ela foi dividida em 8 pedacinhos, tá? Sendo que desses 8 eu vou comer 3, ou seja, eu vou pintar 3, tá? 1, 2, 3, pronto, 3/8, ok? 3/8. Aqui é 1/6. Ou seja, dessa figura foram divididas ao todo 6 pedacinhos, tá certo? Quer dizer que eu vou pintar apenas 1. Não é 1/6? É 1/6, tá? Aqui em cada quadradinho, pinte a fração indicada, ou seja, 2/3, certo? Primeiramente, eu tenho que observar o denominador. Em quantas partes foram divididas esse quadradinho aqui, né? 2/3. Vou pintar 2/3 aqui, tá certo? Então, quantas partes foram divididas? Em 3 partes, né? Vamos ver aqui. Né? Vamos ver aqui, vamos dividir aqui. Deixa eu ver, são 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 36, não é verdade? 36. São 36, vamos dividir aqui para dar forma exata. Vamos lá, 2/3, né? 2/3, que significa que eu vou dividir isso aqui em 3 pedaços, né? Certo? Vamos supor aqui, 1, 2, deixa eu ver, 1, 2, 3, pronto, aqui. Vou dividir essa parte aqui, tá bom? Pronto. Essa é a primeira parte. Pronto. Certo? Eu dividi aqui em 3 partes. 1, 2, 3, tá? Em 3 partes. Cada partezinha dessa aqui tem quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, tem 6 partes. Então eu dividi aqui. Pronto. Dividi 2/3 aqui. Então, aliás, 3 partes esse todo. Sendo que
Dessas 3 partes eu vou pintar 2. Então vou pintar esses 2 aqui. Essa. Pronto, 2 terços. Tá? 2 terços. Belê, 2 terços. Isso aqui representa 2 terços aqui. Agora aqui, 5 sextos. Quer dizer que eu vou dividir em 6 partes. Tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 6 partes aqui. Uma parte. Ó, 2 partes. 3, 4, 5, 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 colunas, né? Dessas eu vou pintar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, 5 sextos. Tá? Aqui eu tenho 7 nonos. Quer dizer, quantas partes eu vou pintar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 nonos, não é? 7 nonos, é? É 7 nonos. Então vamos dividir aqui. Uma parte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto, dividimos aqui 9 quadradinhos, tá certo? Quer dizer, 9 partes. Dessas 9 partes eu vou pintar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, 7 nonos. Agora aqui eu vou pintar 12, né? Deixa eu ver aqui. Pintando 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 6, 36. Então vamos fazer assim, ó. Vamos fazer de 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora vamos dividir aqui, né? Dividir em 2 grupos. Pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aí 12, né? É de 12. Então tá errado aqui. Então nós temos que fazer de 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós temos que fazer de 12 aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então tem que ser menor, né? Tem que ser de 2 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, 6 aqui. De 3, tá? Tem que ser em 3, ó. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pronto. Então é de 3 em 3 quadrinhos, viu, gente? 3 em 3 quadrinhos, ó. 3, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. 6 dozeavos. Pintando aqui 6 dozeavos. Só dividir no meio. 6 mais 6, 12. 6 dozeavos. Ok? É um pouquinho mais complicado, mas é só observar quantas partes vai ser dividido todo, tá bom? Então só pintar, dividir aqui o meio, né? Aqui vocês pintam esse de cima tudo, só fica esse de baixo aqui sem pintar, tá? Bom, essa segunda questão já foi respondida, tá?